Muito bem, alunos, estou aqui para trazer para vocês mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia do Amazonas, e vou trazer um tema muito legal, muito bacana na aula de hoje. Acompanhe. Aula de número 22, objetos de conhecimento. Problemas envolvendo operações com números naturais. Detalhamento. Primos, números compostos. Então, pessoal, vamos ao início da nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, estou de volta e vou trazer um tema muito importante. Hoje eu vou falar para vocês de números primos e números compostos. Tá legal? Eu vou definir com você aqui o que é um número primo e o que é um número composto. Vou também mostrar aqui alguns exemplos para que você, de uma vez por todas, consiga identificar os números primos e números compostos. Tudo bem? Então, ó, não sai daí não. Acompanha direitinho a aula aí, faça suas anotações, porque essa aula vai ser muito legal. Então, olha só, eu tenho aqui ao meu lado aqui uma cartela e temos aqui dois números, fazendo um diálogo entre eles aí, ó. O número 5 e o número 7. O número 5 diz para ele: ei, maninho. E o 7, maninho não, ó. Nós somos primos. Olha que legal. Então, marca bem essa ideia. O número 5 não é maninho do 7. Na verdade, eles são números primos. Que legal. Então, vamos à definição aqui de números primos. Acompanha aqui comigo. Os números primos são números que apresentam somente dois divisores distintos. Quer dizer, diferente. O número 1 e ele mesmo. Marca bem essa informação, porque isso é a definição de números primos. Tá legal? Acompanha só. Números primos, olha só tem dois divisores. Quem são eles? 1 e ele mesmo. Tá legal? Essa é uma informação crucial, porque nós estamos definindo. E se tiver mais de dois divisores? Bom, mais de dois divisores, ele não é número primo, tá legal? Então, eu vou trazer para você aqui um exemplo contextualizado para você visualizar essa ideia de números primos. Acompanha aqui comigo. Olha a seguinte situação. Um avicultor está construindo um novo espaço para suas galinhas poedeiras mais valiosas, com um total de 5 galinhas. Ele quer acomodar as galinhas em grupos de tamanhos iguais. Quais as maneiras que ele tem para acomodar as galinhas? Atenção, palavra importante nesse contexto, pessoal, quando ele fala para a gente que as galinhas serão acomodadas em grupos de tamanhos iguais. Tá legal? Quer dizer que ele vai dividir, ele quer dividir as galinhas, mas ele quer que tenha os grupos iguais, tá bom? Quais as maneiras que ele tem para acomodar essas galinhas? E aí, pessoal, pensa aí um pouquinho. Será que ele poderia colocar 2 galinhas em uma fileira e 3 na outra? Será? Bom, mas ele quer que tenha a mesma quantidade, tá bom? Os grupos têm que ter a mesma quantidade. Então, isso não é possível, tá bom? Ele quer que tenha a mesma quantidade, tá legal? Acompanha só. Então, alunos, para pensar assim, se ele divide e tem apenas uma maneira de formar esse grupo, então ele nós vamos estar diante de números primos, tá legal? Então, a única possibilidade é fazer um grupo contendo 5 galinhas. Qualquer outra disposição não teria o mesmo número de galinhas em cada grupo. Marca bem essa informação, ó. Só dá de formar um grupo contendo 5 galinhas, tá legal? Quando há apenas uma maneira possível de dividir um número em grupos de tamanhos iguais, esse número é primo. Então, podemos dizer então que 5 é um número primo. E aí, vale lembrar o início da aula. Lembra o nosso início da aula? O número 5 e o número 7? O número 5 é um número primo, porque só tem uma maneira de organizar 5 galinhas em um grupo. Beleza? Bom, mas tem outros tipos de número, né? Que nós chamamos de números compostos. E o que é o número composto? Pessoal, os números compostos são os números naturais maiores do que 1, que tem mais de 2 divisores distintos, quer dizer, divisores diferentes, tá legal? Então, a esses números nós chamamos de números compostos, beleza?
Então, tem uma observação aqui importante que eu vou mostrar para você com relação a números primos e números compostos. Marca aí ó, essas observações. Ó. O zero não é primo nem composto. Pode ser dividido por qualquer número, que sempre vai dar zero. Então, a divisão por ele mesmo, e a divisão por ele mesmo dá uma indefinição. Então, marca logo essa informação que o número zero não é primo nem número composto, beleza? Bom, outra informação importante. O número 1 não é primo e nem composto, pois tem um único divisor natural, que é ele mesmo. Então, pessoal, tem que ficar atento, porque o número primo ele tem que ter dois divisores, certo? Porém, meus queridos alunos, esses dois divisores têm que ser distintos, têm que ser diferentes, tá legal? Por isso que o número 1 não é dito como número primo, tá bom? Por quê? Porque ele tem dois divisores, mas é 1 e 1. Então, 1 e ele mesmo. Então, não dá para dizer que ele é um número primo, tá legal? Continuando. E aí, afinal, não podemos dizer que ele não é, que o número 1 é primo e nem tampouco ele é número composto, tá bom? Não primo e nem composto. Tá legal? Agora, olha a informação bacana. Guarda essa informação também, ó. Leve isso para toda a sua vida acadêmica. Existe um número, quer dizer, um único número que é par, olha só, que é par, e é primo. E quem é ele? Ao mesmo tempo, olha só, é par e é primo ao mesmo tempo. Esse número é o número 2. Quer dizer que o único número que é par e é primo é o número 2. Tudo bem? Bom, vamos continuar porque nós vamos falar agora de número composto. E aí, ó, tem uma seguinte situação, pessoal. Olha só a situação que nós temos aqui, ó. O avicultor também está inventando uma nova bandeja de ovos. Olha só, lembra, nós começamos o nosso contexto com o avicultor que tinha as 5 galinhas, certo? E aí, com as 5 galinhas, nós observamos que 5 é um número primo, porque só há uma maneira de ele organizar essas galinhas em uma única fileira, né? Bom, mas olha só outra situação. O avicultor também está inventando uma nova bandeja de ovos, na qual ele vai colocar os ovos que suas galinhas puserem. Ele quer que cada bandeja contenha 12 ovos. E aí, de quantas maneiras ele poderá organizar, né? Ele poderá organizar essas bandejas aí, de tal maneira que cada bandeja tenha 12 ovos. Acompanhe aqui comigo, vejam só. Olha só, ele poderia fazer uma única fileira. E nessa única fileira fazer uma única bandeja, onde nessa fila tivesse 12 ovos. Tudo bem? Mas olha só, ele teria uma outra maneira de organizar a bandeja. Você concorda? Pensa aí comigo. Ele poderia também ter 2 fileiras, onde cada fileira teria aí 6 ovos. Tudo bem? E aí a caixa, né, que ele está organizando, ficaria aí com 2 fileiras, onde cada fileira tenha 6 ovos. Beleza? Mas olha só, teria outra maneira de ele organizar também esses ovos. Ele poderia organizar em 3 fileiras, onde cada fileira tenha 4 ovos. Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu quero te mostrar para você aqui é o seguinte, ó, nós estamos tratando de número composto, e olha só, quando há mais de uma maneira possível de dividir um número em grupos de tamanhos iguais, esse número é dito composto. Então, pessoal, vejam só, nós tínhamos aqui a seguinte situação. O avicultor tinha 12 ovos e queria distribuir, formar embalagens diferentes, mas onde cada fileira tem a mesma quantidade. Você percebeu que já teria aí, no mínimo, aí, 3 maneiras aí dele organizar esses ovos. Quer dizer, então, que o número 12, ele é um número composto, porque ele pode ser dividido em pelo menos 3 maneiras diferentes. Beleza? Vamos acompanhar agora o detalhamento, porque você vai ver melhor, né? Eu vou clarificar melhor aqui para você essa ideia de números primos e números compostos. Tudo bem? Bom, pessoal, como podemos saber quais são os números primos ou compostos menores do que 12? Bom, pessoal, uma maneira de você saber é você analisar quais são os divisores do número, tá bom? Se o número tiver apenas 2 divisores, nós vamos estar tratando de um número primo. Porém,
se esse número tiver mais de 2 divisores, nós vamos estar tratando de um número composto. Tudo bem? Então, vamos ver aqui alguns exemplos para identificarmos aqui quais são os números primos menores ou iguais a 12. Vou mostrar aqui para você, tá bom? Acompanhe aqui comigo. Temos aqui o primeiro exemplo. Você já sabe que o número 0 não é primo, o 1 também não. Você sabe que o 2, ele é o único número que é pai e é primo, você já sabe isso. Tudo bem? Já mostrei para você ao longo aqui da nossa aula. Agora nós temos aqui o número 3. O número 3 é um número primo? Aí você vai analisar assim, eu posso dividir 3 por 1? Posso. Posso dividir 3 por 2? Posso dividir 3 por 2? Até poderia se fosse um outro conjunto, mas no conjunto dos naturais, não. Porque isso aqui ia dar um número quebrado, né? Como a gente chama numa linguagem uma linguagem mais comum, né? Então, dito isto, os divisores de 3 é apenas o número 1 e o número 3. Então, ele é um número primo. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo. O número 4. E aí, o que você acha? O número 4. É primo ou composto? Olha só, posso dividir o número 4. Atenção, posso dividir por 1, porque todo número é divisível por 1, tá, pessoal? Posso também dividir o número 4 por 2. Por quê? Porque 4 dividido por 2 é 2. Beleza? Mas posso também, claro, dividir o número 4 por ele mesmo. Perceba que nós temos aqui, 3 divisores. O número 4 possui 3 divisores. Se possui 3 divisores, então nós vamos afirmar que ele é um número composto. Por quê? Para ser primo tem que ter apenas 2 divisores. Beleza? Continuando. Divisores de 5. Olha só. Quais são os divisores de 5? Apenas o número 1 e o número 5. Por quê? Claro, se eu pegar o número 5 e tentar dividir por 2, não dá um número natural, certo? Se pegasse o número 5 e tentasse dividi-lo por 3, também não teríamos como resposta um número natural, um número inteiro, né? Um número que não é um número quebrado, tá bom? Então, os divisores de 5 é apenas o número 1 e o número 5, por isso o número 5 é o número primo. Número 6, número 6, olha só, dá para dividir por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, ele é um número composto. Número 7, olha só, número 7 ele é divisível apenas pelo número 1 e pelo número 7. Tudo bem? Então, nesse caso, nós dizemos que esse número é um número primo, só tem 2 divisores. Número 8, tem vários divisores, acompanha só aqui comigo. Posso dividir o número 8 por 1? Claro, 8 dividido por 1 dá 8. Posso dividir por 2? Claro, 8 por 2 dá 4. Por 4, 8 por 4 é 2. E por 8, porque 8 dividido por 8 é 1. Perceba que nós temos divisores de 8, são 4 divisores. Então, nesse caso, nós estamos diante de um número que ele é um número composto. Beleza? Bom, tem outra situação, número 9. E aí, o que você acha? Primo ou composto? Olha para cá, Os divisores do 9, 1, 3 e 9. 1, 3 e 9. Tem 3 divisores. Tudo bem? Então, se tem 3 divisores, o número 9 é um número composto. Número 10. Número 10. Quantos divisores tem o número 10? Observa. Posso dividir por 1, por 2, por 5 e por 10. Tem 4 divisores. Então, você vai afirmar que 10 é um número composto. Tudo bem? E o número 11, acompanha comigo o número 11. Olha só, que legal, só tem 2 divisores. Posso dividir o 11 por 1 e pelo próprio 11. Tudo bem? Não dá para dividir o número 11 por 2. No conjunto dos números naturais, não dá da gente dividir o número 11 por 2, tá legal? Nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, porque sempre vai dar um número como um número decimal. E para ser divisível tem que dar um número inteiro, tá bom? Um número não quebrado, no nosso caso aqui, um número natural. Beleza? Então, pensando assim, os divisores de 11 são apenas os números 1 e o próprio 11, então o 11 é um número primo. E o nosso número 12, que foi a quantidade de ovos do nosso avicultor lá da nossa situação, problema, queria distribuir lá em formar outras cartelas, né? Distribuir esses ovos de modo que cada linha tivesse a mesma quantidade. Olha só, o número 12 é um número composto, tá legal? É divisível
por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Então, ele é um número composto. Tá legal? Bom, pessoal, aí você poderia me perguntar o seguinte: professor, eu vou ter que ficar analisando de um por um para saber se o número é primo ou composto? Bom, eu vou dizer para você que não, tá bom? De um por um não, mas nesse primeiro momento é importante você saber como que nós fazemos a análise, tá legal? Para saber se o número é primo ou se esse número é um número composto. Tudo bem? Então, eu tenho para dizer para você o seguinte, olha só. Todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos. Olha só, todo número composto pode ser escrito como um produto de números primos. Veja só os exemplos aqui, ó. Muito bem, temos aqui, ó, o número 8 é um número composto. Aqui é uma dica muito boa, é importante você saber, pessoal, que todo número composto pode ser escrito como um produto. Produto, pessoal, está dizendo uma multiplicação, tá legal? Onde essa multiplicação terá exclusivamente números primos. Tudo bem? Veja só, o número 8 é um número primo, certo? Perdão, o número 8 é um número composto. Tudo bem? O número 8 é um número composto, então eu posso escrever esse número 8 na forma de um produto de números primos. Perceba que o número 2 ele é um número primo, certo? Você já sabe, até porque 2 é o único número que é primo e também é par, né? Além disso, ele também é um número par. Então, o número 2, posso fazer, ó, 2 vezes 2 vezes 2, que a resposta dá 8. Então, o número composto pode ser reescrito como um produto de números primos. Olha outro exemplo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. O número 12, ó. Posso escrever como um produto de números primos. Você já sabe, ó, o número 2 é um número primo, o número 3 também é um número primo, tá legal? E aí, ó, a gente pode, o número 12 pode ser reescrito por 2 vezes 2 vezes 3, tá legal? Poderia ter outro exemplo aqui, ó, o número 15. O número 15, ele pode ser escrito por 3 vezes 5. Nós estamos utilizando dois números primos para representar o número 15, que é um número composto. Beleza? Bom, pessoal, espero que até aqui vocês estejam compreendendo o conteúdo da definição entre número, o que é quando o número é primo e quando o número é um número composto, tá legal? Lembrando, o número primo só tem 2 divisores, o número composto tem mais de 2 divisores, tudo bem? E, além disso, você aprendeu até aqui, ó, que um número composto pode ser escrito por um produto de números primos, tá legal? Agora, pergunta que não quer calar, olha só. Sempre eu vou ter que estar testando, verificando um número por número para saber se o número é primo ou se esse número é um número composto. Bom, eu vou trazer aqui um convidado especial na nossa aula, que ele vai mostrar para você o crivo de Eratóstenes. E nesse crivo ele vai mostrar para você, ó, como identificar todos os números primos até o número 100, ou melhor, todos os números primos menores do que 100. Acompanhe aí, que é muito bacana, muito legal essa ideia usando o crivo. Então acompanhe aqui comigo o crivo de Eratóstenes. Temos aqui uma tabela de 1 até 100. Vamos então descobrir os números primos de 1 até 100 usando o crivo de Eratóstenes. Venha comigo. Primeiro, o número 1. Bem, o número 1, gente, ele não é primo, ok? Número 2. O 2 é primo. Você já sabe, né? É o menor número primo e é o único que é par. Beleza? Agora o 3. O 3 também é primo. Depois temos o 4. E aí sim, o 4 não é primo. Por quê? Porque ele é múltiplo de 2. Então, todos os outros números pares não são primos. Precisamos eliminá-los. Vamos lá, então. Ó. Todos os múltiplos de 2, né? Tirando o próprio 2, até o 100, eliminamos. Porque eles não são primos. Agora, nós temos o número 3, que é primo. Nós iremos fazer o quê? Eliminar todos os outros múltiplos de 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Até o número 100. Eliminamos. Agora, nós temos o número 5, que é o próximo primo. Então, está marcado ele como primo. Todos os múltiplos de 5 serão eliminados também. Pronto.
Agora, qual é o próximo primo, gente? O 7. Então, 7 é primo. Todos os outros números múltiplos de 7, vamos eliminar, porque eles não são primos. E agora, qual é o próximo número primo? Bem, nós já fizemos o 2, o 3, o 5 e o 7. O 9 nós já eliminamos, né? E o próximo número aqui já está o 11. E vejam que todos que nós eliminamos, agora, de 1 até 100, através do crivo de Eratóstenes, nós temos aqui todos os números primos. Fácil, né? Muito bem, pessoal. Agora que vocês viram aí, ó, como identificar todos os números primos menores do que 100, né? Aí vocês viram que não é difícil, ó. É só praticar aí essa técnica, eliminando todos os números primos que nós já conhecemos, como o professor Alexandre mostrou aí. E aí o que sobrou são exatamente os números primos menores do que 100. Beleza? Bom, você já sabe o que é o número primo, você já aprendeu ao longo dessa aula. Você já sabe o que é o número composto. O primo número só tem 2 divisores. Composto que tem mais de 2 divisores, também você já sabe aí, né, já sabe identificar os números primos menores do que 100, usando o crivo de Eratóstenes. Beleza? Agora eu vou mostrar para você uma curiosidade ainda sobre números primos e números compostos. Você já ouviu falar em números gêmeos? Olha só que coisa bacana. Acompanha só comigo. Temos aqui, ó, curiosidade. O que são números primos gêmeos? Olha só, são pares de números primos ímpares consecutivos, ou seja, cuja diferença é igual a 2. Olha só, vou te mostrar aqui alguns exemplos de números primos que são ditos como primos gêmeos. Tudo bem? Olha só, 3 e 5 são números primos que são considerados gêmeos. Por quê? Porque a subtração, ó, subtraímos 5, só um minuto, 5 menos 3, a resposta é 2. Ó. Sempre que fizermos a subtração de 2 números primos consecutivos e a resposta for 2, então esses 2 números são ditos como números primos e gêmeos. Beleza? Olha só, o número 5 e o número 7 são 2 números primos consecutivos que ao subtrairmos, 7 menos 5, a resposta também é 2. Quer dizer que 5 e 7 são números gêmeos. Beleza? 11 e 13 são 2 números primos consecutivos que também, ó, subtraindo 13 menos 11, a resposta é 2. Outros 2 números primos consecutivos, 17 e 19. Há de você concordar que 19 menos 17, a resposta é também 2. Número primos e são gêmeos. Beleza? 29 e 31. 31 menos 29, a resposta é 2. E por fim, nós temos ainda aqui, ó, mais um exemplo. Ó. 41 e 43 são números primos consecutivos, que quando subtraímos, a resposta também é igual a 2. Ó. Que legal! Então, além de sabermos que existe números primos e números compostos, você também, olha, aprendeu aqui comigo que existem também os números ditos como números primos, que são gêmeos. Beleza? Sempre que tivermos 2 números primos consecutivos e fizermos essa subtração, e a resposta for 2. Beleza? Bom, mas tem ainda mais sobre essa curiosidade. Acompanha aqui comigo. Há muitos outros números que são ditos como primos gêmeos, tá legal? Sabemos que existe 27 milhões, olha só, 27 milhões, 412.679 primos gêmeos, números primos que são ditos como gêmeos, com até 10 dígitos ou menos. Olha só, temos aí muitos números primos que são chamados de números primos gêmeos. Beleza? Espero que você esteja gostando da aula até aqui, porque agora eu vou te mostrar uma coisa também muito legal. Olha só, você já sabe identificar os números primos, números compostos, mas aí você poderia perguntar assim, professor, e se esses números forem muito grandes? Eu vou ter que identificar todos os divisores desse número até identificar se ele tem apenas 2 divisores ou tem mais de 2 divisores? E aí, pessoal, vou dizer para você que não, tá bom? Por quê? Porque nós temos uns recursos tecnológicos que também nós podemos utilizar para identificarmos se o número é primo ou se o número é composto. Tudo bem?
Então, vou te apresentar aqui alguns números e vamos identificar se eles são números primos ou compostos usando a tecnologia, usando uma calculadora. Tudo bem? Usando uma calculadora digital. Beleza? Olha só. Veja aqui, vamos fazer aqui alguns exemplos. Acompanha. Temos aqui, pessoal, o número 137. O número 137, ele é um número primo. A calculadora nos deu que ele é um número primo, uma vez que 137 só é divisível por 1 e por ele próprio. Logo, possui apenas 2 divisores. Beleza? Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Tem agora o número 256. Vamos calcular. 256 é um número composto, pois é divisível por pelo menos por 2. Quer dizer, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele é divisível por 2. E aí, ó, lá embaixo na nossa calculadora tem assim, ó, o número 256 é divisível por 1, por 2, por 4, por 8, por 16, 32, 64, 128. Perceba que tem aí vários divisores, tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisores, 8 divisores, por isso ele é um número composto. Bora ver outro exemplo com a calculadora? Vamos lá? Vejam só, temos agora o exemplo, o número 523. E aí, primo ou composto? Opa, ele é o número primo. Uma vez que 523 está divisível por 1 e por ele próprio. Logo, possui apenas 2 divisores. Beleza? Muito legal a calculadora que ela nos dá, né, detalhado se é primo ou composto, e ainda dá uma explicação aí para a gente aí perceber por que o número é primo e por que esse número é composto. Beleza? Bom, vamos continuar usando a calculadora. Vamos para mais um exemplo. Veja aí, ó, agora é a vez do número 864. E aí? 864 é um número composto. Olha a explicação que a calculadora nos deu. Pois é divisível pelo menos por 2 e 3. Veja abaixo quantos e quais são os divisores de 864. Olha só. Ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 4, por 6, por 8, por 9, por 12, 16, 18. Bom, ele é divisível até pelo número 432. Olha só, segundo a nossa calculadora, a calculadora disse para nós que o número 864 possui 23 divisores. Sabendo que o número 864 possui 23 divisores, então nós sabemos a seguinte situação. Ele é um número composto, porque tem mais de 2 divisores. Bom, vou trazer mais um exemplo aqui para a nossa calculadora. Acompanhe. O número 1027. Vamos calcular. Resposta da nossa calculadora, ó, 1027. É um número composto, pois é divisível por pelo menos por 13 e 79. Se decompormos o número 1027, nós vamos ter 13 vezes 79. Isso em forma de potência. Bom, pessoal, a calculadora ainda nos diz o seguinte, olha só, informação bastante relevante. Ó. O número 1027 é um número composto, pois é divisível por, pelo menos, por 13,79. Vejam só abaixo. Temos aí o 1027 divisível por pelo menos 2 números. Então, pessoal, o número 1027, ele é um número composto. Tudo bem até aí? Bom, vou trazer mais um exemplo para a nossa calculadora. Vamos lá. Número 6.721. Vamos calcular. Olha a calculadora nos dando a resposta aí. O número 6.721 é um número composto, pois é divisível pelo menos por 11, por 13 e 47. Bom, pessoal, temos aqui os números que a calculadora nos deu, que divide aí o número 6.721. Ele disse, ó, é divisível por 1, por 13, por 47, por 143, por 517, por 611. Vai ser divisível também pelo próprio número, né? Todo número é divisível por ele mesmo. Quer dizer que o número 6.721 também vai ser divisível por 6.721. Enfim, temos aí então que o número 6.721 é um número composto. Tudo bem? Vamos fechar aqui o nosso último exemplo usando a nossa calculadora. Vamos lá. O número 9.809. Calcular. Calculadora nos deu a resposta. O número 9.809 é um número composto. Tudo bem? É divisível por 1, por 17, por 577. Enfim, tem mais de 2 divisores.
Então, o número 9.809 é um número composto. Beleza? Agora sim, espero que você tenha compreendido, tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido conteúdo aí sobre números primos e número composto. E quando os números forem muito grandes, use a calculadora, ela também é uma ferramenta que nos ajuda a decidir se o número é primo ou composto. Bom, meus alunos, era isso que eu tinha para trazer para vocês nesta aula e aguardarei vocês em um próximo encontro.